Michele? Nos faz vivenciar aquilo que iremos transmitir, e durante o culto ele vai confirmando até a hora da entrega total. Já abriu? Já está ali? Versículo 11 diz assim: E Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? E Jesus lhes respondeu: Tu o dizes. E acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. E então Pilatos lhe perguntou: Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Na versão King James diz que ele ficou extremamente admirado quando ele viu que Jesus não falava. Ficou fortemente impressionado, diz na versão King James atualizada. E eu quero fazer uma primeira pausa aqui, porque a gente vê Jesus em dois momentos diante de Pilatos. Pilatos falando: Você é o rei dos judeus? Jesus fala o quê? Tu o dizes. Irmão, quando é elogio, a gente só confirma: Tu o dizes. Amém? Tu dizes. Mas quando é acusação, Jesus faz o quê? Silêncio. Jesus não revida, Jesus não se justifica, Jesus somente fica em silêncio. E esse aqui era um momento crucial da vida de Jesus. Jesus está ali realmente diante do que ele veio fazer. Ele está dando os primeiros passos para aquilo a qual ele nasceu. Ele está sabendo que os seus momentos finais estão chegando, e que vai se cumprir o querer do Pai. E quando os sacerdotes, aquelas pessoas começam a acusar: Você é isso, você está blasfemando, você não sei o quê, Jesus somente fica em silêncio. E a gente aprende muito com o Senhor aqui. Às vezes nós pioramos o problema porque queremos nos defender, porque queremos responder, porque queremos nos justificar. Nós lemos hoje o capítulo 3 de Gênesis na EBD, e o que acontece ali entre Deus, Adão, a mulher e a serpente é impressionante. Que Deus, pergunta para Adão: Adão, por que você se escondeu? Aí o Adão: Foi a mulher que você me deu. Foi ela que me deu o fruto e eu comi o fruto, né? Aí ele pergunta para a mulher: Você, o que aconteceu? Foi a serpente, ela me enganou, e eu fui lá e provei. E dei para o homem. Provei. Aí Deus vira para a serpente, né? Já sabe que ela é sentenciada, ela é a primeira sentenciada. Mas nós vemos ali desde o início, irmãos, como é importante a posição de quem está inocente. Amém? Quem está inocente cai, acabou. Não vai ser o que não vai melhorar a sua posição, você revidar, você xingar, não vai melhorar. Então, quando você se silencia, o Senhor toma a sua defesa. O Senhor se posiciona diante de você e fala: dá a carteirada, igual a pastor falou, dá a
carteirada, eu sou o teu advogado, eu estou entrando nessa causa. Mas Jesus sabia muito bem qual era o propósito da vida dele. Aí continua aqui, no 16, no 15. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro, escolhido pela multidão. E eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. E Pilatos perguntou à multidão que ali havia reunido: qual desses vocês querem que eu me solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Eu parei nessa interrogação de Pilatos. Como é que está ali? Tem uma versão que fala ou Jesus chamado Messias. E o Espírito Santo me fez examinar essa colocação. Pilatos, ele está vendo que alguma coisa está muito errada ali. E Pilatos não é crente, não é um homem, pelo contrário, é um homem que adora vários deuses, vem de uma cultura diferente, não tem nada a ver com os judeus, e ele está ali diante de uma situação a qual estão acusando um homem que só fazia o que, irmãos? Que só fazia o bem. Jesus só fazia o bem. E Pilatos está vendo que o negócio está esquisito. E quando ele sente que a situação é uma armadilha, ele fala com o povo: vocês querem que eu solte o Barrabás? Ou vocês querem que eu solte Jesus, o Cristo? Aí aqui eu fui atrás do significado. Cristo, aquele que é ungido e consagrado. Aleluia! Pilatos, um homem pagão, um homem ímpio, está falando: esse homem aqui, ele é ungido, ele é consagrado, ele é diferente. Tem algo diferente na vida desse homem. Vocês querem que eu solte qual deles? O Barrabás ou o que vocês chamam de Cristo? Messias, quer dizer Redentor, prometido por Deus para remissão. Olha que missão linda de Jesus. Além de ser consagrado, além de ser ungido, ele era o Redentor. Ele está vivo. Ele é o Redentor, ele é o prometido de Deus para a nossa remissão. E quando a Bíblia diz que Barrabás era muito famoso, conhecido, a gente pode classificar ele assim como Fernandinho Beiramar. Quem conhece? Acho que dificilmente alguém nunca ouviu falar de Fernandinho Beiramar. É conhecido, no Brasil todo. O cara que tem um nome. Então Barrabás, eu não sei quais são os crimes de Barrabás, a Bíblia não especifica. Mas só o fato da Bíblia dizer que ele era conhecido, quer dizer, o cara devia ter aprontado bastante. Então quando Pilatos faz esse tete-a-tete, bota logo uma pessoa que era muito conhecida, não podia ter sido um bandido qualquer, irmãos. Um bandido que não era conhecido. Não, tinha que ser um que era conhecido. Tinha que ser um que tinha muito pecado. Porque também Jesus ali estava livrando a vida de Barrabás da crucificação. Jesus, com a morte dele, só com a ida e a morte, salvou 2 bandidos. Um ele salvou da morte mesmo física, e o outro ele salvou para a vida eterna, lá durante a crucificação. E a gente só vai aprendendo com Jesus. Eu confesso que toda vez que eu lia esse texto, eu lia com raiva do povo. Porque, vamos ler lá. Quando ele fala, vocês querem que eu solte o Cristo? Versículo 18. Porque, o que eu tinha falado antes, porque sabia que haviam entregado por inveja.
Pilatos estava atento. O negócio desse sacerdote ali estão com inveja desse homem, porque esse homem está sendo mais popular do que eles. Esse homem está conquistando uma multidão e isso está deixando esses caras com inveja. Então eu quero dizer para você que muitas das vezes a gente fica nessas ciladas por conta da inveja alheia. E você tem que aprender com Jesus como lidar com isso. Amém? Fica na sua. Cumpre a sua missão. Não adianta debater com o invejoso. Não adianta você, não, mas eu tenho porque eu conquistei, eu trabalhei. Não adianta falar essas coisas para o invejoso. O invejoso, ele não é que ele quer o que você tem. Ele não quer que você tenha. Essa é a realidade. Não é só porque você tem, não. Ele não quer que você obtenha aquilo. Seja no espiritual, seja no material, seja em qualquer área. Isso está ligado a todas as áreas. Amém? Deus está tratando conosco nessa noite. E aí ele sabendo disso, ele faz a afirmativa. Mas o que acontece, irmãos? Ele é surpreendido. E estando Pilatos assentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Aleluia. Da mesma forma que há os invejosos, há aqueles que se compadecem por você. Deus levanta pessoas que vão sofrer junto com você, que vão interceder pela sua vida. Essa mulher, ela não conhece Jesus e ela só tem a fama de Jesus. Ela é a mulher do governador e ela desafia tudo e a todos, irmãos. Ela manda uma mensagem: marido, não faz nada, esse homem é inocente. E eu passei a noite toda sofrendo muito num sonho por causa dele. Você não tem noção de que tem pessoas sofrendo por você, intercedendo com você, com gemidos inexprimíveis diante do Pai. E sabe por que Deus faz assim, irmãos? Para a gente também não ficar descansado. Muitas das vezes, quem está intercedendo por você está bem escondidinho pelo Senhor. Jesus não tinha noção de que aquela mulher ia mandar uma mensagem. Não tinha noção, não. Ele tem noção, sim. Mas no enredo, no contexto da história, né, essa mulher, ela faz algo inusitado. Ela manda uma mensagem para o marido. Eu quero falar aqui, como profetisa do Senhor para vocês, tem pessoas intercedendo por vocês nessa noite. Pode ter certeza que Deus está levantando alguém para interceder com o coração sincero pela tua vida. Principalmente naquele momento que você não tem mais forças. Principalmente naquele momento que você diz assim: acabou tudo, é o fim. Você pode ter certeza que tem alguém ali falando com o Pai: Senhor, poupa ele, poupa ela. Dá vitória, Senhor. Olha como é que está a situação dela, olha como é que está a situação dele. Eu tenho certeza disso, porque foi isso que o Espírito Santo me mandou falar para vocês nessa noite. Porque tem muitas pessoas que o diabo quer enganar, quer aprisionar com um contexto de vida de que ninguém se preocupa com ela. Ninguém se preocupa com ele. Ninguém liga para mim. Não, irmãos. A pessoa se preocupa, mas está falando com a pessoa certa, que pode trazer a solução para o teu problema. Ela pode não estar ali te acalentando, cuidando de você pessoalmente, mas ela está com o joelho dobrado, falando com alguém que pode resolver a tua situação. Então, nós temos que parar de querer só o físico, o material, e entender que no plano espiritual a coisa é muito diferente. E faz diferença. Se não fizesse diferença, não estaria escrito aqui. O Senhor não teria relatado essa situação aqui. Ficaria do jeito que ficou, em oculto. Ele pegou o bilhete e eu tenho certeza que Pilatos, como chefe, ele não poderia ficar falando para todas as pessoas: não, aqui minha
minha mulher me mandou um bilhete, eu tenho que cuidar desse homem, não posso deixar ele ser preso, não posso deixar ele ser morto. Não, ele leu e ele vai para as pessoas. Porque é o quê? Era a ocasião da festa soltar um prisioneiro. Amém? Aí ele vai lá. E responderam eles: Barrabás. E perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? E todos responderam: crucificam. É nesse versículo, irmão, que eu tinha tanta agonia de ler esse texto. Toda vez que chegava nesse pedaço, nesse verso, meu coração se quebrava. Eu ficava totalmente arrasada. Eu falava assim: como que pode? Como que pode um povo que viu, que presenciou Jesus ressuscitar, Jesus multiplicar, Jesus curar, Jesus só fazer o bem e gritar: crucificam? É com isso que a gente tem que lidar todos os dias, irmãos. Vai ter pessoas intercedendo por você e vai ter pessoas falando: crucifica. Voltando um pouquinho, eu quero ler com vocês o capítulo 21. Enquanto vocês abrem aí, irmão. Capítulo 21 de Mateus. A partir do versículo 7. E trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia diante dele e os que seguiram gritavam: Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada, perguntando: quem é este? E a multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Você viu como é que a situação vira? Numa semana Jesus está sendo ali exaltado: Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Na outra semana, a mesma multidão está gritando: crucificam. E a gente tem que entender que as opiniões ao nosso respeito mudam. Que as pessoas, infelizmente, se deixam levar. Elas estavam incitadas por mentiras daqueles que queriam a morte de Jesus. Quem estava ali fazendo o rito, fazendo o julgamento, tinha certeza de que Jesus estava sendo injustiçado. Sabia que ele estava ali porque tinham inveja dele. E a gente tem que ter, irmãos, Deus quer despertar o discernimento nessa noite, amém? Porque Jesus, ele estava ali, tanto os que gritavam crucificam, como os que antes falaram Hosana ao Senhor nas alturas. Ele estava para os dois tipos de pessoa. Ele não excluiu. Ele não, só quero aqui agora. Já pensou se ele para ali? Só quero aqui as pessoas que eu curei, as pessoas para quem eu alimentei com os pães e com os peixes. Não seria fácil de virar o jogo? Mas não. Jesus tinha um propósito. Amém? Ele sabia
que ele estava preparado para aquele momento. E a gente tem que entender que a nossa vida, a gente vai passar por esses altos e baixos. Deus quer te despertar, quer que você entenda que não vai ser tudo flores, vai ter o momento dos espinhos também. E a gente tem que aprender com o Mestre, com o Messias. Voltando lá, no 27. Aleluia, meu Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. 23. Por quê? Pergunta Pilatos. Que crime ele cometeu? Pilatos está tão indignado que ele pergunta: por quê? Qual foi o crime dele? Mas o povo não tinha resposta para isso. Quem estava lá gritando só falava, mas eles gritavam ainda mais: crucificam! E quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer a água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. Pilatos não aguentou a pressão. E vai ter momentos que a pessoa que pode te ajudar não vai aguentar a pressão. E você vai ter que entender isso também. Sabe aquela pessoa que até tem o dinheiro para te dar, mas tem alguém no ouvido dela: não dá, não dá, não dá. Pô, fulano, não vou poder te emprestar nunca. Aí você vai ter que: não, Senhor, se não for por ali, o Senhor proverá de outra maneira. E a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de situação. Ele poderia decidir: não, Pilatos é o cara que tem que morrer. Esse cara aqui não vai morrer, não, eu não quero. Ele era um governador, ele podia fazer isso. Só que a multidão está lá, bagunçando, gritando: crucificam, crucificam. Já virou tumulto. Aí Pilatos desiste. Pega lá a bacia que eu vou lavar minhas mãos. Você tem que perdoar essa pessoa também. A história hoje é perdão, irmãos. É nos ensinar a ser resilientes com as contradições da vida. Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando nessa noite? Porque a vida, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente dorme, acorda e espera a vida seguir o curso. Só que a palavra de Deus, ela nos prepara para todos os tipos de situação. E você só aprende isso se você examinar as Escrituras. Se você olhar para esse livro com o significado que ele tem, que é de auxiliar a sua vida, que é de nos conduzir nessa vida, para herdarmos a vida futura, para herdarmos a eternidade. Enquanto você olhar a Bíblia: é um livro difícil, eu não consigo entender, a sua vida vai continuar sem sentido. Você vai continuar sem propósito. Mas a partir do momento que você entender que aqui você vai encontrar as diretrizes para você, como você tem que agir, a chave vira. Amém? O motor liga e o negócio flui. Jesus sabia que ele tinha que enfrentar aquele momento. Então ele olha para Pilatos. Pilatos está lá lavando as mãos. O sangue desse homem não vai ser cobrado das minhas mãos. E está o povo gritando. Aí o povo, que às vezes eu não entendo, me perdoa, Pai, na minha ignorância, porque é difícil de entender um povo desse, né, irmãos? Olha o que eles falam:
E todo o povo responde que o sangue dele caia. Não vou nem falar sobre nós não, mas sobre eles, né? Que o sangue dele caia sobre eles e sobre os filhos deles. Eu quero selar aqui você com o sangue do Cristo, mas para a salvação, amém? Não para a maldição, como esse povo pediu. E eu ouço muitos questionamentos de pessoas perguntando: por que acontece tanta guerra lá, naquela região da Ásia? A resposta é essa aqui. Eles pediram que o sangue de Jesus caísse sobre eles, sobre os filhos deles. Que isso vai passando de descendência para descendência. Aí você vê todo aquele conflito, todo aquele ódio, toda aquela mistura, toda aquela bagunça que existe ali no Oriente Médio, que é um negócio difícil até de se falar, de se explicar. Toda vez que eu tento estudar muito, eu fico meio zoada. As convicções deles, eles têm muitas convicções. Os muçulmanos, eles são bem incisivos. Então eles pediram, olha, que caia sobre nós, que caia sobre os filhos. Aí então Pilatos faz o quê? Solta Barrabás e manda açoitar Jesus e o entrega para ser crucificado. O propósito dessa palavra é você saber que até nesse momento Jesus salvou esse Barrabás. E pode ser a pessoa pior, a pessoa famosa, Jesus está disposto a salvar essa pessoa. Jesus está disposto a me salvar e a salvar você. A gente vê a disposição dele aqui, descrita nesse capítulo. Quando ele se cala, quando ele é acusado, e quando ele aceita aquele julgamento armado, injusto, ele vai lá para os açoites para depois ser crucificado. Ele era inocente. Você passou situações, pode estar passando uma situação que você se considera inocente, você considera que você está sendo injustiçado. Deus está falando: eu já passei por isso, eu sei como é que é essa dor, mas eu posso sarar você, e eu posso depois lá na frente te justificar, e posso mudar essa situação e fazer o meu nome ser glorificado. Tem justificação sendo derramada para mim e para você nessa noite. Deus está falando: eu vou te justificar, eu vou advogar a sua causa. Não fica argumentando, não fica debatendo. Cala a boquinha, só um pouquinho. É difícil? É difícil. Não é fácil. Você viu o pastor falando aqui, né? Me antecedeu aqui, um testemunho. Eu falei assim: Deus, isso confirma mesmo, não tem jeito. E ele falou, acabou de falar que ele não sabia que eu ia ministrar, não tinha nem noção. Passou por uma situação que foi ali falado, e ele teve que ficar calado. E Deus está falando com ele: eu te justifico. Então, que nós possamos entender que Deus, Ele é um Deus justo. Amém? Por mais que você olhe para você, mas eu estou sofrendo injustiça. Senhor, isso não era para acontecer comigo. Estava vendo um filósofo falando, um senhor já devia ter uns 80 anos. Ele falando assim: se Deus existe, olha só, irmão, filósofo, ele é famoso, esqueci de pegar o nome dele. Se Deus existe mesmo, por que Ele permite que algumas pessoas sejam tão felizes e outras tão infelizes? Que umas pessoas sofram tanto e outras não sofram? Gente, é abstrato isso. A gente sabe que o mundo, infelizmente, ele é governado pelas trevas. Deus deixou bem claro: o príncipe das trevas está reinando. E a gente sabe que tem poucas pessoas que têm muito e muitas pessoas
está vendo aí com essa situação que aconteceu aí esses 2 anos, que tem gente beirando a miséria, não tem o que comer, está comendo hoje, não sabe o que vai comer amanhã. É uma situação injusta, mas é uma situação que foi produzida pelo pecado. E essa situação existe, né, desde que o homem aprendeu a ser dominador, aprendeu os recursos, a não distribuir de uma forma certa, correta. E a população, né, o Senhor falou, os pobres vocês sempre vão ter com vocês para vocês ajudarem. Então, tudo tem o seu tempo e tudo tem um propósito. Por que um sofre de mais e outro sofre de menos? Não tem uma resposta, mas eu sei que Deus tem um propósito. Então a gente não pode deixar esses enganos do diabo entrarem na nossa mente, senão a gente começa a fazer questionamentos que não são para a gente questionar, irmãos. Quando o propósito de vida, que o Senhor falou assim, olha aqui eu vou, estou indo, mas eu vou